Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto, nós vamos falar sobre direitos fundamentais. O mais importante inicialmente é falarmos da diferença dos direitos fundamentais para os direitos humanos. Os direitos fundamentais são os direitos que o meu país tem como os mais importantes e trazem dentro da Constituição e dentro das leis aqui promulgadas. Então, a minha Constituição Federal vai se preocupar com os direitos fundamentais e suas garantias. Qual a diferença entre direitos e garantias? Os direitos fundamentais é tudo aquilo que vem previsto nas leis, nos decretos, nos estatutos. As garantias são as ferramentas que eu tenho acesso para conseguir resgatar esse direito previsto em lei. Então, uma coisa é um direito, outra coisa é a sua garantia. Essa garantia vai permitir que o nacional tenha acesso a políticas públicas, como exemplo prático. Todos nós temos direito à liberdade. Esse direito à liberdade, se ele for sofrer alguma intercorrência ou interferência, existe a ferramenta que vai me dar de volta o meu direito de liberdade. Então, o habeas corpus é uma ferramenta prevista como direito fundamental e ele vai devolver a minha liberdade. Então, a liberdade é o direito, tá bom? E o habeas corpus seria justamente a ferramenta. A primeira questão, então, é a diferenciação entre direitos e garantias. O segundo ponto importante é você estabelecer quais são os titulares dos direitos fundamentais. A própria Constituição ela é clara de quem são os titulares dos direitos fundamentais. Os titulares desses direitos fundamentais serão o brasileiro, ele não fala inato e nem naturalizado, ele fala o brasileiro. E nós também podemos falar do estrangeiro que mora no Brasil. Então, a Constituição ela é clara, estrangeiro, e o estrangeiro que mora no brasileiro e o estrangeiro que mora no Brasil. Ela tem esses dois exemplos claramente em seu estatuto. Só que com a evolução do direito constitucional, nós tivemos a inclusão de outras pessoas. Quais pessoas seriam? Nós colocamos aí o estrangeiro a passeio. Ele também é detentor de direitos fundamentais e garantias. Podemos incluir também a pessoa jurídica. A pessoa jurídica também é uma pessoa que pode ter direitos dentro da sua própria Constituição como pessoa jurídica. Então, finalizando, quais são os titulares desses direitos fundamentais? Eu vou ter o brasileiro, o estrangeiro que reside no Brasil, o estrangeiro a passeio, que é novidade, não está no texto da lei, mas as provas costumam cobrar. E eu vou ter também o estrangeiro a pessoa jurídica. Brasileiro, estrangeiro que mora e estrangeiro a passeio, e a pessoa jurídica dentro da sua própria Constituição. Haja vista que a pessoa jurídica não tem uma personalidade de pessoa física, mas ela pode ser sim autora de pedidos judiciais em favor da sua honra, por exemplo. A lista de direitos fundamentais traz um direito à honra. Então, uma empresa, ela tem a sua honra. Se eu ir para uma rede social falar mal de uma empresa, essa empresa pode acionar o judiciário pedindo o seu direito de resposta e o direito de ser reposta a sua honra e reembolsada por ter sido ferida, tá bom? Então eu vou encerrar esse primeiro módulo com esses exemplos e vamos gravar o módulo 2. Um abraço da professora Roberta. Dando continuidade ao estudo do artigo 5º, inicialmente nós falamos dos titulares. O artigo 5º, inciso 1, vai falar do direito de igualdade. Depois nós teremos o direito
princípio da legalidade. No inciso 3, nós vamos falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Esses incisos são bem mais fáceis. Temos também a questão do direito de reunião. Então, esses assuntos mais fáceis, eu vou deixar para que vocês leiam e tenham um próprio entendimento literal da lei. Eu vou me ater a questões mais polêmicas, tá? Então, agora nós iremos falar do direito de opinião, do direito de pensamento e vamos falar sobre o direito de ter uma religião. Então, o Brasil permite o direito ao pensamento. E ele também permite que você externe esse direito, te dando a oportunidade de falar o que pensa. Mas a nossa Constituição, ela proíbe o anonimato. Porque aquela pessoa que se omite ao dizer a opinião, ela não pode ser penalizada caso ela fira o direito de alguém. Então, é possível você falar o que pensa, mas é proibido o anonimato. Tudo bem? Dentro dessa ideia de pensamento, nós vamos falar que toda pessoa que põe a sua opinião e fere o direito de alguém com essa opinião, a pessoa ferida em sua moral, dignidade, em sua honra, essa pessoa vai ter o direito de resposta. Isso cai muito em prova. O direito de resposta é aquele recurso, aquela ferramenta, né, a garantia que o Estado dá para aquele que se sentiu ferido em sua honra. Então eu falo mal de uma pessoa através da revista Veja. Essa pessoa vai ter o direito de resposta dentro dessa mesma revista e a lei fala que vai ser proporcional ao agravo. Então vamos dizer que a revista concedeu 1,5 páginas para atacar a honra dessa pessoa. Então o direito de resposta tem que ser proporcional. Então essa proporcionalidade vem dando a resposta para essa pessoa e nada impede desse ofendido entrar com uma ação pedindo reparação. Essa reparação pode ser material, moral e a imagem. As provas costumam perguntar se elas são cumulativas. São. O advogado pode peticionar pedindo as 3 indenizações, tá bom? E eu tenho também a liberdade de crença. Eu tenho liberdade de pensamento, de manifestar o meu pensamento, vedado anonimato, e tenho o direito de consciência e de crença. O país é laico. O que é ser um país laico? É um lugar onde há pluralidade de religiões. O Brasil não tem uma religião especial. Ele libera para que cada um tenha a sua própria fé e ele também conserva direitos aos lugares de culto. Então, onde você escolhe para ter culto, onde você escolhe para praticar sua liturgia, a Constituição vai proteger esses lugares de culto, levando, né, a uma proteção especial a esses lugares onde ocorrem esses cultos, tá bem? E para falarmos ainda de cultos e liturgias, aquele que está em estabelecimento fechado, coletivo, e que impede o acesso de todos, também tem direito à assistência religiosa. Então, a lei fala que é assegurado a pessoa que está em entidade civil e militar de internação coletiva. Então, hospitais, a pessoa está lá. Internações militares, presídios, penitenciárias, casa de albergado, APAC, esses lugares, eles têm o direito também de prestar culto lá dentro. É mais ou menos assim, se lá fora eu tenho direito, dentro desses lugares de internação coletiva, eu vou conservar esses direitos, tá bom? O que eu levo de rua, o que eu tenho direito a na rua, eu levo para internação coletiva. E o Estado tem que prestar isso? Não, o Estado tem que liberar, tá bom? Que ele é proibido de se envolver em assuntos religiosos. Até a próxima fase.